Bom, temos que lamentar esta pequena interrupção, porque isto são as novas tecnologias que às vezes não estão adequadas a este super confinamento. Eu, nesta altura, a rede, as antenas, está tudo um bocadinho mais no limite. E apesar de termos aqui supostamente o melhor que há, que era aquela rede de fibra, isto parece-me que não chegou. Bom, isto deu-nos esta interrupção. Eu estava a explicar que, embora numa primeira altura de vida eu estivesse muito ligado à realidade, à química, à matemática, à física nuclear, o que é certo é que isso não chegava e acabei por descobrir outras áreas de vida que me fascinaram. E a certa altura, por coincidência, se calhar, porque também lá estava já, e por acaso estava exatamente no meu horóscopo, por meus 20 e poucos anos, estava eu a trabalhar, estava a estudar à noite, estava a trabalhar durante o dia, e tinha uma colega fascinada por astrologia. E ela, a certa altura, compra 2 livros, um que ensinava as contas para se fazer um horóscopo, e outro para interpretar esse mesmo horóscopo. Ora bem, para dizer sinceramente, a astrologia eu achava alguma graça, era curioso, mas não tinha uma ideia daquilo que era verdadeiramente a astrologia. Muitas vezes as pessoas não têm uma ideia muito grande, muito profunda do que é a astrologia. Por isso é que eu hoje não me canso, em todos os 700 e tal vídeos que estão arquivados no meu YouTube, no meu canal YouTube, é essa intenção que prevalece ali, explicar às pessoas que afinal a astrologia é muito mais e mais profunda e dá-nos maior capacidade de chegar muito além daquilo que as pessoas dizem, que no fundo é os 12 signos. Muito mais profundo que os 12 signos é fazer justamente a carta astral, que foi aquilo que eu fiz com ela e eu fiquei absolutamente deslumbrado. Diz-me, como é que isto é possível? Que sabedoria é esta? Que eu fiz o meu horóscopo e depois com ela aprendemos a fazer os nossos horóscopos, com o livro que tinha, que nos ensinava a fazer os cálculos, e depois com o outro, que fomos interpretar o nosso próprio horóscopo. E foi aí que eu fiquei, mas como é que é possível estar a falar num livro que foi comprado por outra pessoa, a falar tão profundamente de mim? Como é que isto é possível? Isto para um químico, para uma pessoa com uma formação mais científica, isto dá alguma estranheza, no mínimo. Mas, por outro lado, como eu era e ainda sou e sempre serei muito curioso, disse, espera aí, vamos lá explorar esta ferramenta e ver até onde é que isto nos pode dar. Bom, nós fizemos o nosso horóscopo, fizemos o horóscopo das colegas, dos colegas, da família, dos amigos, etc. E aquilo continuava a funcionar tão bem que é estranho. Como é que é possível nós sermos, isto é uma pergunta de químico e de matemático e de pessoa que gosta da ciência, como é que é possível eu ser, ou vir a ser, aquilo que estava prometido no meu horóscopo de nascimento, aquilo que eu deveria vir a ser? Que é possível? Isto é uma coisa de loucos. Como é que eu aceito que o meu caminho, desde que eu nasci, já estava delineado, não estava traçado, mas estava mais ou menos delineado? Como é que é possível? Bom, isto foi um fascínio e, por outro lado, eu disse a certa altura, mas eu vou provar. Eu fiz dezenas, centenas, eu fiz 300 e tal horóscopos e ao fim dos 300 e tal horóscopos perceber que havia aqui uma mecânica celeste extraordinária, e disse, mas realmente isto funciona. Funciona, esta mecânica funciona tão bem que se calhar vou tirar partido desta sabedoria antiga que eu não fazia ideia que era tão rigorosa quanto era. Obviamente que nós vivemos num mundo muito ditado por leis da realidade, da ciência, e que, exceto a religião e o amor, se calhar o amor não é científico, a religião não é científica, exceto estas áreas, o mundo pauta-se, domina-se através de regras muito científicas, muito numéricas, muito experimentais. Bom, mas eu aceitei esse desafio de tentar tirar o maior partido possível da astrologia. Isto veio daí até hoje, que já lá vão 40 e tal anos, que eu faço astrologia. Não deixando de, a par
deste interesse pela astrologia, ter desenvolvido muitas outras áreas, entre elas também o desenho. Eu gostava da astrologia, estava a descobrir a astrologia e, por outro lado, adorava desenhar. Então o que é que eu me lembrei? Vou desenhar o que é para mim os 12 signos. E então fiz uma série de estudos físicos, de corpos, de posições de corpos, etc., em que eu fui tentar ilustrar aquilo que eu achava que eram os 12 signos em termos de imagem. E então fiz a série dos 12 signos, dos astros, dos planetas, etc, etc. E durante muitos anos andei a fazer uma pintura muito realista, muito, nada de abstrato, muito realista, muito terra a terra, muito corpórea, muito rigorosa, muito quase fotográfica, que me realizava muito. Aliás, porque tinha a ver com esta ao lado do químico, do rigoroso, da minúcia, que eu sou do signo de Virgem, portanto, da minúcia do signo de Virgem. E mais tarde ou mais cedo nasceu em mim um desejo grande de passar a fazer uma pintura muito mais deste tipo. Muito mais aquática, muito mais fluida, muito mais abstrata, como esta, ou tenho aqui vários exemplos. Aliás, este é o exemplo, se calhar, mais bonito que eu tenho aqui à mão. Não trouxe, vejam lá, do reflexo, se está bem assim. Está bem assim? Portanto, reparem o que é que está nestas pinturas. Elas continuam a ser pinturas de astrólogo e eu vou explicar-vos porquê. Porque elas já não são as pinturas realistas que eu fazia antes, mas são umas pinturas que, no fundo, pretendem falar. Vou mostrar outra que, se calhar, mostra melhor isso. É como se fossem... Está com brilho? Assim? Pronto. É como se estas pinturas quisessem retratar galáxias, cristais e arabescos, ou coisas do cosmos, da Via Láctea. A Via Láctea parece uma torrente de água. Assim como, por exemplo, as águas uterinas, etc., os mares, os oceanos, tudo isso sempre me fascinou. Tenho estado a acompanhar ultimamente as obras de Leonardo e os escritos de Leonardo da Vinci, e aquilo que mais o fascinava era estudar os redemoinhos que se produziam nos fluidos. E o que é que são os fluidos? São os fluidos aquáticos, a água, nos rios, as correntes de águas, mas também as correntes de estrelas e as correntes no ar, que não se vêem tanto, mas que existem aqueles redemoinhos que existem na água, existem exatamente no ar. E foi isso tudo. E até partilho isso com o meu gênio inspirador, que é justamente o Leonardo da Vinci, esta observação da natureza. A natureza sempre foi e será para mim o alimento mais primordial da minha própria existência. E isto levou-me a outro desafio. Fazer uma quinta ecológica, uma quinta onde eu pudesse, eu não, as pessoas que puderem lá ir, possam fruir o contacto real, direto, com a água. Fiz uns lagos com 30, 40 metros de comprimento, onde se vê o mar ao fundo e, portanto, onde à noite, entre os barulhos das rãs e dos grilos, se pode olhar para o céu e se vê o céu. Portanto, no fundo, esta cada vez maior... Eu sou astrólogo, adoro a astrologia, mas a relação com os céus e com a terra e com a natureza sempre fizeram e farão parte do meu equilíbrio. Portanto, eu sou o quê? Um químico, alquimista se calhar, que se dedicou à pintura por inerência, porque eu já nasci com aqueles cromossomas tanto do meu pai como da minha mãe. A minha avó fazia sonetos, pintava, ela tinha ascendência italiana. E, portanto, há ali um ramo na minha família que é italiano, que veio cheio de talento, do qual eu tentei tirar algum partido. Da parte do meu pai é mais ligado às escritas e, curiosamente, eu mais tarde ou mais cedo, por via da astrologia, acabei por descobrir Fernando Pessoa e não só os escritos do Fernando Pessoa, como a astrologia do Fernando Pessoa. Portanto, temos aqui uma série de mundos que são os mundos. Se estamos aqui a falar da cultura, a cultura para mim é uma abrangência entre a alquimia, a estética, a arte,
as letras e também a música. Eu andei no conservatório, essa tal minha avó era professora de piano, e foi com ela e com a minha mãe que, de algum modo, eu comecei a perceber-me que a música pode ser também um excelente alimento para o espírito. Aliás, não tenho a mínima das dúvidas daquilo que vos vou dizer. O nosso corpo, a nossa matéria, a nossa parte material, que é o nosso corpo físico, tem que ter um alimento. E esse alimento não pode ser única e exclusivamente material. Mas a cultura é o alimento do nosso corpo físico. E as pessoas que experimentam isso nunca mais deixam de gostar da cultura, da estética e da arte, ou da natureza, porque a natureza é representante de todo este mundo que sempre me fascinou. E este mundo que me fascinou, no fundo, é a relação entre a terra, a matéria, e o céu, o divino. Portanto, há aqui também um apelo à metafísica, à religiosidade, à espiritualidade, etc, etc. Obviamente, uma pessoa que faz a astrologia durante muitos anos, mais tarde ou mais cedo, acaba por ficar fascinado com esta mecânica celeste. E isto foi sempre, digamos, um objetivo que eu fiz. Ora, portanto, a par das consultas, a par porque às tantas eu comecei a dedicar-me. Eu era funcionário público durante muitos e muitos anos, tratava de coisas muito rigorosas, fazia a contabilidade de uma série de pessoas portanto, que recebiam os vencimentos. Eu trabalhava a parte informática, digamos, dos vencimentos de muitos funcionários públicos e militares, etc. E, portanto, a par deste lado, digamos, mais material, mais concreto, eu, quando saía do emprego, ia descobrir todo o outro mundo, que é a natureza, a pintura, a estética, a arte, e, por fim, o Fernando Pessoa e as letras. E isso foi um grande fascínio. Fiquei fascinado pelo mundo que o Fernando Pessoa tinha, que além de um pensador e um filósofo, era um excelente. Eu fiquei boquiaberto com aquilo que ele sabia. Afinal, os tais 2 livros que a minha amiga me trouxe e a partir dos quais eu passei a gostar da astrologia, eram muito parecidos com aqueles livros que o próprio Fernando Pessoa, em 1908, 10, 1911, 12, tinha estudado. Ou seja, foi a partir das mesmas bases, praticamente, só que ele tinha uma cultura germânica ou inglesa, melhor dizendo, espetacular. Os melhores escritos astrológicos do princípio do século XX eram escritos por uma escola de astrólogos, e o Fernando Pessoa tinha a coleção completa dos melhores livros de astrologia que se publicavam em Londres e que ele recebia na África do Sul e depois em Lisboa, porque ele falava tão bem, ou até melhor, inglês do que português. Obviamente depois passou a escrever e a ler eu não sei qual foi a língua mais importante na vida dele. Aliás, descobri uma série de textos astrológicos da mão de Fernando Pessoa, organizei-os e com isso, tenho pena de não ver aqui, mas numa outra encontro vou-vos mostrar, mas tudo isso está disponível no nosso canal do YouTube, Paulo Cardoso Oficial, no Instagram, no Facebook, portanto, temos previsões semanais, temos livros, temos o grupo Selfie Astral às quartas-feiras às 9 da noite, em que eu falo um bocadinho de tudo isto. E pronto, no fundo este canal YouTube, que hoje em dia felizmente conta com quase 14 mil inscrições, aproveite, inscreva-se, porque isto vai receber notícias sempre que nós incluímos. E este próprio vídeo vai estar depois disponível no próprio canal YouTube, mas esse canal YouTube no fundo é para dar vazão a todas aquilo que me fascina na vida. As letras, as artes, a música, a pintura e a natureza. Quanto à natureza, eu sempre tive um desejo de ter uma casa. Aliás, quando era muito miúdo, quem tomava conta do jardim dos meus pais era eu, porque eu adorava as flores e as plantas e podar e transformar e transplantar e semear, etc, etc. E sempre tive um fascínio, e quando for grande, quero ter uma casa com um jardim ou uma quinta ou um terreno para poder conviver com a natureza. Percebi que a natureza, mais tarde ou mais cedo, é o ponto de apoio do homem. Porque o homem muito
a tecnologia, a mecânica, as novas tecnologias, este stress diário que nos atormenta, tem na natureza um contraponto extraordinário. Por isso, sempre tive um desejo de fazer uma quinta, digamos, ecológica. E foi isso que, no fundo, consegui fazer. Uma quinta em que a água é tirada do solo através de uma bomba alimentada pelo sol. E, portanto, a água vem da natureza, é o sol que nos dá a eletricidade, temos praticamente autossuficiência. E com isto criei o quê? Aquilo que se chama Entre Mar e Mar. Podem descobrir também nos nossos canal de YouTube, há um perfil no Facebook Entre Mar e Mar, e há muita, basta porem no motor de busca Entre Mar e Mar e vão logo descobrir aquilo que foi, no fundo, os meus últimos 13 anos de vida. Foi uma dedicação sem poder parar em construir o quê? Uma quinta, um turismo rural, um alojamento local, onde eu pudesse albergar pessoas que, como eu, têm esta sensibilidade especial e percebem que a natureza é o alimento do homem. E a natureza é aquilo que nos faz reequilibrar a mente, a razão, o trabalho, o realismo, o nosso lado científico e depois o nosso lado espiritual, a totalidade, a espiritualidade, a ecologia, etc, etc. Por isso, ainda hoje tenho 40 animais que cuido todos os dias. Aliás, hoje ainda vou para lá porque amanhã de manhã já estão os galos e os patos e os cães à espera do comer que lhes vou dar. E quando eu abro as capoeiras, vem tudo como que a pedir-me o comer e a falar como se eu percebesse aquilo que eles dizem. Mas no fundo eu até percebo. Porque há aqui uma espécie de diálogo silencioso, não tão silencioso como isso, mas com aqueles bichos todos. E obviamente que no Lago Maior, que tem praticamente 40 metros de comprimento, está cheio de patos, tipo cisnes, tipo, não só cisnes, aqueles mais gordos, como é que se chama? Aqueles que fazem muito barulho. Gansos. É uma mistura entre pato e ganso. E porquê é que eu fiz esse lago? Porque esse lago é para receber as águas das chuvas, e tem chovido imenso nestes últimos tempos, e tem enchido o lago todo, que é uma espécie de reserva. Em vez de se desperdiçar a água das chuvas, fiz um lago para aproveitar através de canais, não sei se faz isto na Madeira, aqueles canais, como é que se chamam lá? Canais? Regos? Canais? Bom, não importa. São levadas, pois pode ser. Mas há muitos países em que fazem isto. Eu, como o terreno é descer, o que acontece, e como o terreno é acidentado e faz duas vertentes, eu acabei por fazer duas caleiras onde se aproveita toda a água, todas as gotas de água da chuva vão ser aproveitadas e vão dar aonde? Ao tal lago. Portanto, aquele lago é uma espécie de represa, é uma espécie de reservatório, até para alguma coisa que aconteça, uma seca, um problema com um furo, com a água que nos alimenta a todos e que eu preciso para o pomar, para o cultivo, para as árvores, etc. e para os animais. Portanto, é uma espécie de reservatório, mas ao mesmo tempo de ser um reservatório, depois podem ver fotografias no nosso Facebook. Veja, Entre Mar e Mar, e vai perceber quão lindo é vermos a natureza, um bocadinho dominada pelo homem, vamos lá, mas em que Fernando Pessoa, num dos seus poemas, diz que a água espelha o céu. E no fundo era o meu desejo era construir uma quinta com um lago, com água, que pudesse espelhar o céu. Porque ele dizia que esse céu era a imagem da alma. E a terra e a água era a imagem do corpo. E, portanto, era conseguir conciliar o mundo terreno, o corpóreo, o nosso corpo físico, e a nossa alma, que é o mundo dos céus. Portanto, os lagos, os rios, a água, no fundo, ajuda-nos a fazer esta combinação entre o real e o ideal, entre o lado de cá e o lado de lá do mundo. Bom, temos ainda tempo para expor outro tipo de projetos. Obviamente,
para poder levar à astrologia que fui aprendendo. Para ser verdadeiro, a astrologia que eu fui aprendendo não é aquela que se vê aqui nos jornais, nas revistas, etc. A astrologia que eu pratiquei durante dezenas de anos foi a astrologia que eu fiz com a tal minha amiga, que era de fazer o horóscopo, fazer a carta do céu, ou mapa do céu, carta do céu, mapa astral. Tudo isto quer dizer a mesma coisa. É uma espécie de gráfico que mostrarei numa outra conversa nossa. É uma espécie de um gráfico em que tem todos os planetas no local e na configuração exata que tinham quando nós nascemos. E vistos de onde? Da nossa local, da cidade ou da aldeia onde nós nascemos. E o astrólogo pega naquela carta que é a carta dos céus, do seu nascimento, onde está como que uma espécie de semente daquela pessoa, daquele ser que acabou de nascer. E, portanto, a pessoa vai se desenvolver dentro daqueles parâmetros. Se me perguntarem, então isso não é redutor, isso não é reduzir demais a vontade, e onde é que está o livre-arbítrio? Não, porque aquele espelho, aquele mapa astral, é o mapa da própria natureza, que a natureza tinha no momento em que nós nascemos. E nós nascemos integrados na natureza, nós não nascemos desgarrados da natureza, nascemos unidos com a natureza. Claro que depois a nossa vida, o stress, o dia-a-dia, a competição, as guerras, as estradas, as velocidades, as máquinas, os assassinos, a agressividade, a violência afastam-nos. Mas no fundo nós nascemos integrados na própria natureza. Obviamente que a natureza também tem cataclismos, trovoadas, etc. E o homem, muitos homens, têm e fazem da vida um grande cataclismo. Bom, por isso é que eu digo, a astrologia que eu sempre fiz foi uma astrologia individual. E que foi a astrologia de falar com uma pessoa. E aí ela acredita em mim, porque eu não sou fácil de convencer. Eu levei muitos anos para me deixar convencer pela astrologia. Essa astrologia é absolutamente intocável, perfeita. As regras das pessoas que me estão a ouvir, se já alguma vez vieram à consulta ou à consulta de um astrólogo, ou se fizeram o seu mapa astral, vão perceber que a nossa verdade, aquilo que é, vão ter o mesmo deslumbramento, ou parecido com aquele que eu tive, e aquela minha amiga, chamada Elisa Soares, que descobrimos através do nosso mapa astral. Portanto, foi essa astrologia calma, tranquila. Eu continuei a trabalhar, tinha o meu emprego e no fim da tarde recebia uma pessoa, depois outra, etc. E foi calmamente percebendo, comprando livros, porque não havia ninguém, infelizmente na altura, com quem eu pudesse partilhar os conhecimentos sem ser com ela. Não conhecia outros astrólogos, nem astrólogos, etc. Mais tarde, por acaso, tive a primeira pessoa que eu percebi que também gostava da astrologia, foi a Maria José Costa Félix, a Flávia e mais 2 ou 3 pessoas. Portanto, que também gostavam deste mundo, o Nisha Vaz da Silva. Portanto, havia uma série de pessoas que eu percebi, que eu fui conhecendo melhor e a pouco e pouco comecei a falar um bocadinho da astrologia com os outros. Mas foi um processo muito solitário. Bom, isto para vos dizer o quê? Depois de uns 20 anos de prática astrológica, eu disse assim para mim, parece que já descobri o que tinha que descobrir, mas agora eu acho que tenho a obrigação de mostrar aos outros, a vós, às pessoas que me estão aqui a ouvir, o que é a astrologia, quais são os segredos que a astrologia nos pode revelar, quais são a graça, o que é que a astrologia nos pode trazer em termos de autoconhecimento. Eu encontrei-me, aceitei-me, eu gostei muito mais de mim e as pessoas que trabalharam comigo em termos de astrologia, as pessoas a quem eu fiz o seu horóscopo, perceberam que é uma das melhores vetores das valências da astrologia, é que lendo o horóscopo nós ficamos a gostar mais de nós próprios, a conhecer melhor os recantos da nossa alma e aceitamos muito melhor tanto os nossos lados, o nosso lado mais negativo que às vezes escondemos, como os nossos talentos. Portanto, a astrologia tem este condão que é de nos fazer assumir aquilo em que nós não somos perfeitos, porque aquilo em que nós somos mais avançados e perfeitos e conscientes nos ajuda a levar a luz para aquilo que é o nosso lado mais escuro e obscuro, instintivo, os nossos pecados, as nossas insatisfações.
Portanto, a astrologia ajuda a conjugar e a fazer esta constelação entre o mal e o bem, o resolvido e o não resolvido, as angústias e os talentos, a criatividade, a cultura e, porventura, os nossos pecados, aquilo que ainda está por resolver na nossa vida. Bom, levei 20 anos, muitos deles a aprender a aceitar-me a mim próprio, depois a perceber melhor aquelas pessoas que viviam em contacto comigo, os amigos, os amores, a família, etc. E comecei cada vez mais a sentir vontade, e até por graça, porque um amigo ou uma amiga dizia: olha, faz-me lá agora o meu horóscopo, já que isso é tão giro, e comecei a fazer para os amigos, e depois vieram os amigos dos amigos, e os amigos dos amigos dos amigos. Eu nunca pus um único anúncio no jornal para fazer consultas. E tinha, digamos, a agenda bastante preenchida, porque as pessoas, não era mérito meu, era mérito da astrologia. A astrologia já lá está inventada há milhares de anos. No princípio do século, na altura em que Fernando Pessoa começou a fazer astrologia, a astrologia levou um avanço, deu não sei quantos pulos. Pulou e avançou, como diz a canção. Portanto, pula e avança, e a astrologia pulou e avançou muito no princípio do século XX, à conta das descobertas psicológicas, a juntar a astrologia, a psicologia. Começou-se a falar com Freud na psicanálise, na psicologia, na psiquiatria, e a astrologia foi integrando dentro da sua prática outros vetores que vieram enriquecer imenso a astrologia. Aliás, tenho a obrigação de o dizer, eu fui aluno de uma senhora excelente, que é psicóloga, que se chama Liz, L-I-E-Z, Green, de verde, que dava aulas periodicamente na Suíça, e foi lá que eu tive aulas com ela, e ela ensinava a fazer justamente a aprofundar a leitura do horóscopo, através de uma visão psicanalítica, psicológica, isso eu fiquei completamente fascinado. Mas esse processo foi iniciado em 1900, nas primeiras dezenas de anos do século XX. O que é que eu digo? É que fui desenvolvendo isso, depois fui fazendo centenas, milhares, cheguei aos 19.000 estudos, e há uma altura em que eu disse: espera aí, eu acho que sinto a obrigação de mostrar a astrologia para um mundo mais vasto, para além das pessoas que vieram à consulta e que já sabem como é que a astrologia funciona. É importante mostrar ao mundo aquilo que eu aprendi e que, no fundo, que eu fui, o traquejo, a experiência que eu fui ganhando. E a partir daí senti-me um desejo de multiplicar, de algumas colaborações em revistas, jornais, TV7, TV7 Dias, a Máxima, a Marie Claire, houve uma série de revistas, e depois hei de enumerar, e fiz, na altura em que o Correio da Manhã tinha um nível de audiência e umas características um bocadinho diferentes do que hoje tem, e que eu tive muito orgulho de trabalhar lá não sei quantos anos, mas muitos outros, o jornal, fazer alguns trabalhos também a convite para muitos outros jornais, como o Público, etc, etc, etc. E, portanto, até fazer dezenas, centenas largas de entrevistas, onde eu ia, de entrevistas para estes meios de comunicação social, onde eu ia explicando às pessoas o fascínio que eu tinha descoberto na astrologia, na sua prática, e aquilo que esse encontro me tinha beneficiado. Bom, como eu acho que a gente não pode morrer sem ensinar aquilo que sabe, nessa altura, sei lá, 15, 20 anos atrás, comecei cada vez mais a interessar-me por fazer colaborações nas revistas, nos jornais, na televisão, etc, etc. E aí começa a surgir um outro Paulo Cardoso, que é muito mais sociável, muito mais conhecido das pessoas, mas, obviamente, de uma maneira que já não é tão pura, porque a pureza da astrologia é fazer o horóscopo com a hora de nascimento. Chega aqui um fator muito importante. Se nós trabalharmos não com o dia de nascimento, mas com a hora de nascimento, nós vamos poder saber o quê? O cálculo do ascendente. E quem sabe o ascendente já está a abrir a porta de um conhecimento muito mais profundo que a astrologia nos pode dar,
que é a tal prática astrológica que eu fiz durante muito tempo. Mas percebi que não fazendo essa astrologia muito, muito personalizada, eu tinha qualquer coisa que poderia dar às pessoas, previsões, análises, analisar as crianças através da astrologia, fazer as combinações astrais através da astrologia. Estes dois temas estão no meu canal YouTube. As crianças e a astrologia, estão vários vídeos a falar disso, a compatibilidade astral entre as pessoas e os signos à luz da astrologia. Portanto, todos os temas que eu fui estudando ao longo da vida, eu e o meu realizador de eleição, que está aqui por trás desta câmara, ajudou-me a organizar, neste caso são mais de 700 vídeos, onde eu, no fundo, tenho estado a transmitir tudo aquilo que eu fui aprendendo, não só na astrologia, na ecologia, na natureza, no fundo, na música, na escrita, no Fernando Pessoa, em todas estas áreas que eu estou a abordar nesta conversa convosco. Isto para chegar a mais um ponto. Este livro, eu nem sei quantos livros é que já fiz até agora, mas pronto. Digamos que... Bom, 48 livros. Portanto, este é o 48º livro que eu fiz na vida, e, porque muitos, eu já vou mostrar aos outros, mas este é justamente para dar corpo àquela ideia de que eu tenho que devolver, tenho que difundir a astrologia, mas de uma maneira que seja acessível a todas as pessoas. Não é fazer o horóscopo que leva 1 hora ou 2, leva, sei lá, um dia de estudo e depois 1 hora ou 2 de cálculo e depois, se calhar, 1 hora ou 2 de interpretação. Portanto, para além desta astrologia mais individualizada que é fazer o horóscopo, tentei levar alguma boa nova, uma série de previsões, de esclarecimentos, de uma maneira mais social, coletiva, através destas obras que fui publicando, primeiro nos jornais e nas revistas, e depois através já do formato de livro. Isto é um livro que tem normalmente praticamente 500 páginas e que é publicado todos os anos desde 1996. Além disto, tenho estado a fazer... Portanto, este livro foi para dar corpo a uma astrologia um bocadinho diferente. Vamos lá, ainda ontem abordei este tema na Selfie, que fiz. Olá, Selfie. Olá a todos os amigos da Selfie e que, no fundo, têm chegado ao nosso canal YouTube através da Selfie, que é um outro canal muito interessante, mas ligado a uma das várias televisões portuguesas. Isto foi para dar corpo a uma segunda astrologia. Aquela astrologia. E a ideia surgiu-me justamente ontem. Aquela astrologia que eu fiz sempre, desde o início, para mim, para os meus, para os amigos, para os conhecidos, para os amigos dos amigos, era uma astrologia tipo, quando a gente vai a um alfaiate e ele nos tira as medidas, o punho, a altura, o corpo e tal, e nos faz um fato que só nos serve a nós. Tem os nossos ombros, o nosso corpo, o nosso peito, etc. E quando eu vou a um alfaiate, ele faz-me um trabalho que tem a ver comigo individualmente. Ora, essa é a astrologia que eu sempre pratiquei. Mas a certa altura, se calhar o mundo também foi assim, houve uma ideia de que também merecem vestir-se as pessoas que podem, que não têm possibilidade de pagar um alfaiate. E que se calhar se forem a uma loja, a uma grande superfície, a uma loja de pronto a vestir, vão poder vestir-se da mesma maneira. O mundo evoluiu dessa forma. E então, há também uma astrologia que tem mais a ver com esta astrologia, com este pronto a vestir, que é fazer uma astrologia muito mais acessível a um enorme número de pessoas, embora a gente já saiba que o facto de nós sermos do número 40 ou 42 e o nosso casaco ser 48 ou 50, que me cabe aqui a mim e a muitas centenas de pessoas, mas os meus ombros ficam melhores, obviamente mais marcados, o meu corpo fica muito mais bem vestido se tiver um fato
ou uma camisa feita por um astrólogo, por um alfaiate astrólogo. Ou seja, um alfaiate que me tira as medidas e que me faz uma roupa só para mim. Nós podemos fazer uma astrologia só para aquela pessoa. E isso é a astrologia que eu sempre pratiquei durante 20 e tal anos e praticamente em 20.000 horóscopos, 20.000 experiências. Mas depois comecei a perceber, então e os outros? E os outros que não podem vir à consulta? E as pessoas que não sabem a hora de nascimento? E as pessoas que gostam da astrologia, mas não têm dinheiro, nem possibilidades de vir fazer uma... Porque, repara, isto é o meu modo de vida. Quer dizer, eu ganhava e sustentava-me, a certa altura deixei o emprego e só fiz astrologia. Quer dizer, portanto, fui gradualmente fazendo cada vez mais astrologia, cada vez, e quanto mais segura se mostrava o terreno da astrologia, houve uma certa altura em que foi o meu modo de vida. Obviamente que eu tinha que cobrar, mas pensava, e as outras pessoas que não podem vir à consulta? E aí começaram a surgir várias ideias de fazer colaborações em revistas, jornais, etc. Ainda não havia internet. E, portanto, surgiu a ideia de começar a fazer livros e artigos onde eu podia difundir aquilo que eu tinha aprendido na astrologia, mas de uma maneira mais vasta para um número cada vez maior. Começo a colaborar na Máxima, na Marie Claire, como vos disse, algumas coisas na Elle, no 7, foi a Maria José Costa Félix quem saúdo aqui, que me convidou para colaborar numa coisa maravilhosa, o Jornal 7, que tem dezenas de anos, criou uma espécie de Astro 7, onde se juntaram meia dúzia de astrólogos na altura e que quisemos justamente juntos mudar a imagem da astrologia e difundir, criar uma imagem nova da astrologia. Não era aquela astrologia de parece bruxaria, nada disso. Era uma astrologia nova, lúcida, culta e adulta, como se diz hoje em dia na televisão. Portanto, para pessoas com discernimento, para pessoas cultas, para pessoas que não vão aproximar-se da astrologia como se fosse uma coisa mágica, mas como uma ferramenta criteriosa, racional e espiritual para nós nos encontrarmos. Bom, e com isso foram surgindo, como já vos disse, quase 50 livros em que tentei difundir esta matéria. Hoje em dia ainda faço na Selfie de 15 a 15 dias, fiz ontem e vou fazer daqui a 15 a 15 dias, faço as previsões para o mês. Estas previsões que eu faço aqui neste livro, obviamente que não são previsões individuais, mas as previsões individuais podem ser feitas. Mas é isso, tem que ter uma tarde e uma manhã, pelo menos, para estudar o horóscopo e depois 1 a 2 horas de conversa com as pessoas. Ora, não se pode comparar, não é comparável à astrologia, que eu há bocado dei uma imagem que é fazer um fato só para nós, à medida do nosso corpo e das nossas medidas, compará-la com um fato que tem a ver com a pronta a vestir. Portanto, essa astrologia, estes livros têm um fim completamente diferente, mas complementar. Quem quer um estudo pessoal, às vezes tem que esperar um bocado, tem que marcar uma consulta, tem que ficar em fila de espera, tem que saber a hora de nascimento, vai ficar a saber o seu dia, a hora e o local de nascimento, com esses fatores, dia, hora e local de nascimento, fica a saber qual é o seu signo ascendente, o seu signo, onde é que tem a Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, tal, como tenho explicado nos 700 vídeos que estão arquivados e disponíveis no nosso canal YouTube. Quem não pode dar-se ao luxo de ter uma astrologia individualizada, pelo menos com todos os critérios de rigor que eu tento fazer, vão poder ter acesso a uma astrologia mais generalista. Mas não há outra hipótese, porque das duas uma, ou só trabalhava para aquelas pessoas que queriam uma consulta pessoal, ou mais tarde ou mais cedo eu tinha que abrir aquilo que eu tinha aprendido a um mundo mais vasto. Por isso surgem as colaborações nas revistas e, sobretudo, os livros e o Sapo,
todos os sites, havia na altura a Vodafone, a Ótimos, etc. Pediram colaborações e eu colaborava para a Mel, a Vodafone, A TAP. Hein? A TAP. A TAP. Pois, a certa altura até fiz alguns vídeos que tinham a ver com a nossa transportadora aérea e pediram para eu dar um parecer astrológico do que era viajar para o estrangeiro, etc, etc. Portanto, no fundo eu tento passar esta minha imagem, esta minha mensagem, com a Fernanda Pessoa que também fez a sua mensagem, genial, a minha não é genial, mas, portanto, a minha mensagem é através do que é que a astrologia pode ser importante para nós. E uma pessoa compra o livro por 10, 12, 15 euros o máximo, 14, acho eu, e tem acesso a uma informação muito personalizada. Mas não, nada tem a ver com um horóscopo pessoal e individual. Mas nem toda a gente pode disponibilizar 2 ou 3 horas para ter uma consulta, deslocar-se, neste momento até estou a fazer por WhatsApp, portanto, ou por como é que se chama? Skype, para poder fazer consultas para pessoas que estão longe. No outro dia fiz uma consulta para a Suíça, ou para outros continentes até, desde que haja uma tecnologia de comunicação, e estou a trabalhar mais com isso, até por causa deste problema do vírus, e portanto facilitou esta possibilidade, e as pessoas podem gravar à mesma. E aliás, eu sempre tive uma regra, eu tinha sempre um gravador, primeiro um gravador de cassetes, e depois um gravador de CDs, onde eu gravava as consultas. Porquê? Porque isso é um ponto muito interessante. A informação que nós passamos numa hora ou 2, uma consulta de astrologia, com pés e cabeça, com princípio, meio e fim, leva entre 1 a 2 horas de trabalho com a pessoa. Antes de ver a pessoa, o trabalho do astrólogo perante aquela carta astral é pelo menos 4 a 5 horas, pode ser mais. Às vezes é uma tarde e uma manhã, ou uma manhã e uma tarde, porque às vezes gosto de interromper para depois repegar no horóscopo e percebê-lo melhor. Portanto, isto só para vos dizer que a informação que se dá a uma pessoa durante 1 hora ou 2 é tanta. Nós falamos da infância, da adolescência, da relação com o... Ainda há bocado tive essa experiência, descobri ou percebi como é que tinha sido a relação com a família e com a educação, às vezes uma educação demasiado espartana, medos, inseguranças, tensões, estão muito marcadas no nosso horóscopo. E a pessoa não precisa que o cliente, que o consultante nos fale nisso. O astrólogo tem a obrigação de descobrir todos esses pontos mais delicados e frágeis na vida da pessoa e os traumas que isso provocou. E a maneira e a altura melhor para poder, se ela quiser, aí está o livre-arbítrio, se ela quiser, ultrapassar as limitações que esses traumas lhes incutiram. Bom, passando outra vez para a astrologia número 2, que é a astrologia das massas. É a astrologia feita para milhares de pessoas. Obviamente que, como eu sou muito picuinhas, sou virgem, já o disse, eu disse assim, espera aí, fazer previsões para 12 signos não me chega. Tenho que criar aqui um método novo, uma coisa mais individual, mais pessoal, mais individualizada, mais dirigida, que não precisa de ser a consulta pessoal, nem pode ser a consulta pessoal. Porque a consulta pessoal, reparem nisto, quando eu faço um horóscopo, eu estou a juntar 12 signos vezes 12 ascendentes. Portanto, há 12 vezes 12, 144. Há 140 hipóteses básicas no horóscopo, não nestes livros. 140 hipóteses básicas do ser humano ter uma personalidade e um perfil específico. Mas, depois ainda temos que ver a posição da Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, que são no fundo 10 astros. 144 vezes 10 dá 1440 hipóteses. Portanto, a astrologia divide o mundo das personalidades básicas em 1440 hipóteses. Mas, todos já ouviram falar nos trígonos, nos sextis, as quadraturas, as conjunções, etc.
Aliás, há uma pessoa que todos conhecem que, em vez de conjunções, diz conjugações, porque ela era professora de português. E, portanto, ela engana-se muitas vezes e diz conjugações. Não, conjunções planetárias é quando os planetas se entram em proximidade, se casam, se combinam. E, portanto, estava eu a dizer que esses 1440 tipos básicos de personalidade, mas se nós entrarmos em consideração com os trígonos, sextis, etc, etc, as casas do zodíaco, etc, etc, então este número sobe para em exponencial astronómico e sobe para 178.600 hipóteses ainda primárias e básicas da personalidade. Portanto, reparem, o mundo é completamente vasto. Portanto, eu não posso fazer um livro para 186.800 tipos básicos de pessoas. É impossível. Isto não era um livro, era uma enciclopédia de 200 volumes. Portanto, inacessível, imparável, improdutivo, não era rentável, não era possível fazer uma coisa dessas. Portanto, continua a haver a astrologia tipo 1, a astrologia feita para a pessoa, com os seus dados de nascimento e a hora e o local de nascimento, e depois uma astrologia mais voltada para o grupo, para as pessoas, em que eu tentei fazer um trabalho mais perfeito e mais profundo, como, em vez de trabalhar para os 12 signos, fiz o quê? Fui fazer não 12 previsões, mas 365 previsões. Em vez de ser para todos os caranguejos, agora abriu-se por acaso no caranguejo, em vez de ser para todos os caranguejos, fiz, como gosto de química, aqui está a explicação, química, matemática, organização, método, etc., de que já vos falei no princípio desta conversa, em vez dos 12 signos, comecei a fazer previsões para os dias de nascimento. Já não faço previsões para 12 signos, faço previsões para 365 dias diferentes de nascimento. Ou seja, e, para serem ainda mais picuinhas, depois faço previsões para janeiro, para fevereiro, para março, etc., até dezembro. Portanto, no fundo são 300, façam as contas, por favor, que eu não tenho aqui nenhuma calculadora, 365 previsões vezes 12. Acho que dá 365 vezes 12. Dá, no fundo, um número de previsões já muito rigoroso, mas está longe. Continuamos a falar, grotescamente e simbolicamente, do pronto a vestir. Ainda não é alta costura, ainda não é... Quanto é? 365 vezes 12, 4.380. 4.380, está o meu realizador a dizer, ora, 4.380, porque eu faço as tabelas para a vida normal, natural, e depois outras 4.000 e quê? 4.000 e tal, para a vida amorosa. Este livro tem 8.000, eu bem me parecia que era mais que 7.000 e tal, são 8.000 e tal cálculos. Portanto, porque faço o Guia do Amor, aliás diz aqui, astrologia, e depois em baixo diz Guia do Amor. Portanto, há previsões que têm a ver mais com a parte afetiva, outros com a vida geral, o trabalho, a vida, etc, etc. Portanto, não sendo uma consulta pessoal, pelo menos tentei fazer um trabalho mais individualizado. Eu tenho consciência do que é que faço. Eu tenho absoluta consciência de que isto é limitado, mas é a única forma que eu tive de criar um trabalho mais acessível à maioria das pessoas. Ontem perguntavam-me assim, no fim do meu... fiz um direto, e no fim do direto as pessoas levantaram uma questão. Então, mas isso tudo não dá para enriquecer? Eu vou-vos responder a todos, porque se calhar quem faz tanta coisa, e astrologia, e consultas, e livros, e isto, e não sei o quê, vai ficar rico. Não é tanto assim. Vou explicar. As consultas são, de facto, o melhor ganha-pão, porque é aquilo que está tranquilo, a pessoa não precisa de arriscar, a pessoa não precisa de sair do seu escritório, do seu mundo, e tem, digamos, uma espécie de remuneração mais tranquila. Mas ir à televisão, a gente não ganha rigorosamente nada. Hein? Fica aqui bem claro que quando vem o Paulo Cardoso na televisão, e já o viram, sei lá, 400 ou 500 vezes, que foi as vezes que eu fui à televisão, eu acho que só recebi uma vez um cachê, 400 vezes,
Eu acho que só recebi uma vez um cachê. A desculpa é que eu vou lá para quê? Para promover um livro. Então se vou para promover o livro, então o livro é que me vai dar uma fortuna. Os livros é que me vão dar uma fortuna. Por isso eu vou fazer borlas às televisões e às rádios para poder vender milhares de livros e ganhar uma fortuna. Então vamos falar disso. Porque ontem foi justamente essas perguntas que à noite me fizeram. Então, você ganha milhões com os livros. Então, se não ganha com a televisão, ganha com a venda dos livros. Então eu explico. Um autor em Portugal, a pessoa não era assim, mas na altura, coitado, ele depois morreu e a família ficou com os direitos de autor, os chamados direitos de autor. Os direitos de autor em Portugal, normalmente muito bem pagos, são 10% do preço capa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que um livro que se venda, por exemplo, a 14 euros, para o autor fica 1,40 €. Por 1000 livros vendidos, fica 1.400 €. Vender 1000 livros é muito bom. Mas depois, 2000 é espetacular. Acima de 3000, não há muitos escritores que vendam acima de 3000 em Portugal. Eu, se calhar, não devia estar a dizer isto, porque sei da vida dos escritores, porque eu próprio também conheço muitos e a vida e como é que eles sobrevivem. Mas 2, mas mais que 3 é impossível. É muito difícil. Eu tive, obviamente, tenho o prazer de ter vendido às vezes 5, 6, 10 mil. Aliás, uma vez chegámos a 28 mil. Foi uma coisa extraordinária. Mas isto foi só uma vez. Isto foi há muitos anos, num grande projeto, com a Teresa Guilherme, com a televisão, com a TVI. Foi uma coisa espetacular e venderam-se 6 edições. Mas isto foi uma vez. Portanto, escrever livros em Portugal, que eu saiba, não enriquece ninguém. Vou explicar porquê. Porque se é 1000, são 1.400 €. Se são 2000, que já é espetacular, ou 3000, dá 3.000 e tal euros por ano. 3.000 e tal euros por ano. E para ganhar esses 3.000 e tal euros por ano, tenho que fazer quantos cálculos que eu disse há bocado? 8.000, mais de 8.000. Pronto. E para se fazer esses cálculos, preciso de 8.000 cálculos e preciso da ajuda de 2 pessoas, pelo menos. Porque eu normalmente faço os cálculos todos e depois, para não estar a perder logo tempo a escrever tudo, dito para um gravador e depois há uma pessoa que vai passar a escrito, portanto tenho que pagar um ordenado ou 2, normalmente 2, de pessoas que são os meus ajudantes e os meus colaboradores para eu poder publicar o livro. Conquanto haja aqui depois outro fator. Quando se publica um livro, tem que se pagar impostos. Portanto, os 4.000 € ou os 3.000 €, isto não vem para o bolso do escritor. É que, no fundo, são os tais 10% do preço de capa. É preciso tirar, no meu caso, para uma instituição que me ajuda a organizar o lado jurídico, etc., que eu pertenço a uma cooperativa, e essa cooperativa fica com 11 ou 12% dos tais direitos de autor. E depois, os impostos podem ser 28, 30, por aí, entre 18, 28, 30 e tal por cento do preço de capa. Ou seja, daquilo que eu ganho, dos 10% que eu ganho. Portanto, desses 3, na melhor dos sucessos, 4.000 €, tirem 12, 13% e depois ainda tirem 28%, ainda tirem o ordenado para os colaboradores e depois vão ver que os astrólogos e sobretudo os escritores são todos muito ricos em Portugal, porque, no fundo, isto é uma tarefa, mas é uma tarefa interessantíssima, é criativa, é pôr pessoas a mexer nos nossos projetos e é, sobretudo, levar a astrologia a vocês, ao público, às pessoas, ao mundo. É divulgar a astrologia. Isso não tem preço. Mesmo que um escritor astrólogo não possa ganhar aquilo que merecia, ou podia merecer, ou desejava merecer receber, pelo menos ele tem um prazer. É que a astrologia não fica em casa. Vai para a casa das pessoas. Percebem? Não fica no consultante que ele atende no consultório só. Vai à casa das pessoas e, portanto, pode permitir a essas pessoas, que aí já são milhares, podem ser 1000, 2000 ou 3000 pessoas, passa, 1000, 2000 ou 3000 pessoas,
que no fundo, cuidado com a porta, que no fundo vão ser tocadas pela astrologia. Portanto, é digamos, um mundo completamente diferente e um mundo completamente mais amplo do que aquela pessoa que eu posso atender por dia. Ou numa semana, 5 dias úteis, posso atender 3 ou 4 no máximo. Porque, como vos disse, depois há outras coisas. Há o turismo de habitação, há os animais para tomar conta. Um dia hei de fazer aqui e publicar aqui no YouTube como é que é o dia a dia do Paulo Cardoso. A tomar conta dos animais, a regar as plantas, a cortar a relva, depois a ir um bocadinho fechado para o confessionário, ou seja, para fazer a consulta astrológica e fazer o mapa astral, depois começar a fazer os cálculos para o livro do próximo ano, depois combinar com as pessoas que são os seus colaboradores como é que vamos passar isto a escrito, rever isso tudo, corrigir os erros, etc. E depois, no fundo, fazer projetos para poder alugar a casa, fazer as compotas para poder servir ao pequeno almoço. As compotas são feitas com os frutos cultivados no próprio terreno. Os ovos das omeletes são produto das galinhas e dos patos, mas sobretudo das galinhas que nós temos nas capoeiras, que são alimentados muitas vezes por restos das alfaces, das couves e dos brócolos que não serviram, que vão alimentar os animais, e por outro, obviamente, com cereais que depois compramos a pensar nisso. Portanto, esse Paulo Cardoso que tem 24 horas do dia para fazer aquilo que tem que fazer, e tem que descansar naturalmente, e que já está um bocado cansado de trabalhar, um dia destes está prometido. Vou fazer um vídeo, está bem, ó realizador? Vou fazer um vídeo em que vou dizer como é que é o cotidiano do Paulo Cardoso, astrólogo, escritor, agricultor, que gosta de tocar piano quando não tem mais nada que fazer. Portanto, é muito raro poder tocar piano, porque eu adoro música e adoro pianistas e adoro piano e adoro a música e a pintura, sobretudo do tal gênio que eu acho que é o Leonardo da Vinci. De todas as maneiras, era um alquimista, era um anatomista, gostava de tudo, ver físico, matemático, arquiteto. Eu também passei por arquitetura, 1 ano ou 2, fiz algumas cadeiras de arquitetura porque tinha um fascínio da arquitetura e, portanto, esse gênio multifacetado que era É curioso, vou-vos revelar uma coisa, vou-vos confessar uma coisa. Eu era muito miúdo, tinha 9 ou 10 anos e já adorava e admirava Leonardo da Vinci. E, portanto, quando eu comecei a ver a Gioconda e a Gioconda os livros e os arabescos e os estudos, etc., feitos por ele, eu comecei a perceber que estava ali uma personalidade que nunca mais acabava, que estava ali alguém que eu vinha tornar-se um fervoroso admirador. Portanto, estava eu a dizer que aquele Paulo Cardoso que faz estas atividades todas, qualquer dia vai fazer um vídeo com o nosso realizador para ver quais são as 24 horas do dia. É um desafio, hein? Do que é que o Paulo Cardoso faz em 24 horas. Ele diz que venham eles os projetos. Pronto, agora depende de mim. Ele agora está a sacudir a água do capote e eu é que sou o responsável. Portanto, isto é assim, são 10 e 10. Portanto, é assim, foi um prazer enorme estar aqui no Rádio Cultura, que no fundo deseja divulgar as várias formas de viver a cultura na nossa vida e que é um tema que para mim é extraordinariamente importante. E como vos disse, o corpo alimenta-se do alimento físico, mas o espírito alimenta-se da espiritualidade, mas também da cultura, da estética, da arte, da criatividade, etc. As musas inspiradoras trabalham com o nosso lado do espírito. Portanto, falta só para acabar. Gosto de vídeos, claro, gosto de cinema, sim. Gosto de televisão, sim. Isto deu-me, a certa altura, o desejo de, com a Mandala, vou-vos mostrar, uma bela produtora espantosa, na altura a Mafalda Mendes de Almeida. Com ela fizemos uma série de projetos e até programas de televisão que foram extraordinários e muito diferentes do que se fazia na altura. Resolvemos fazer um vídeo a falar dos 12 signos. Esse vídeo chama-se simplesmente Astrologia. Não é simplesmente Maria, mas é simplesmente Astrologia. E, portanto, o quê?
Se subscreverem o nosso canal astral, o nosso canal YouTube, está o nosso realizador a dizer-nos, tem lá vários vídeos, como este mesmo. Se quiserem ver este vídeo, que tem as características dos 12 signos do zodíaco, cá está, naquela versão mais de divulgação. Não é o horóscopo pessoal, nem poderia ser, porque também não estava acessível num canal YouTube. Mas pronto, estou muito contente porque tem tido muitas visualizações. Isto foi um dos vídeos que eu fiz. Fiz outro, que também está no nosso canal YouTube. Foi talvez o meu vídeo, uma obra-prima. Não é prima, eu não posso dizer isso. A obra que mais me realizou na vida, Mar Português. É um vídeo que esteve em exibição numa coisa muito interessante e muito importante para mim, foi a Europália. E, portanto, eu fiz uma versão especial para a Europália. A Europália correu em Bruxelas e não só, mas eu tive quadros pintados por mim na Europália. Estes quadros que estão aqui atrás de mim são justamente pinturas minhas. Eu há bocado mostrei desenhos mais recentes. Estes são mais antigos, são mais poderosos. Uns dedicados à obra de Mário de Sá Carneiro, como este, que tem a ver com os indícios de ouro. As poesias de Mário de Sá Carneiro falavam do ouro, do peso, do bronze, do ouro, etc. Mas também dos miosótis. Falava do Oriente e do Ocidente, etc. Portanto, tentei retratar nestas obras, digamos, a espessura e o peso e a densidade da pintura de Mário de Sá Carneiro e, sobretudo, neste livro e numa exposição que eu fiz na Torre de Belém, tive o privilégio espetacular, foi maravilhoso, de fazer uma exposição na Torre de Belém, em que eu apresentei uma série de poemas ligados às pinturas, ou seja, ao contrário, fiz uma série de pinturas relativas aos poemas do Fernando Pessoa. Isto é a fase da pintura ligada a Fernando Pessoa. Aliás, na capa é a primeira poema da mensagem, portanto, tem a ver com o primeiro poema do Mar Português que pertence à mensagem, e aí escrevi este livro, que se chama Mar Português ou a Mensagem Astrológica da Mensagem. Isto daria mais um vídeo, aliás, há um vídeo a falar nisto, e o tal vídeo Mar Português, que está acessível no nosso canal do YouTube, também podem descobrir muitas informações sobre esta visão astrológica de Fernando Pessoa e esta ideia de Mar Português. Reparem, são 12 signos, isto dava outro vídeo. É assim, há 12 signos que compõem o chamado Mar Português. Acham que é por acaso? Uma pessoa que era tão boa na astrologia como Fernando Pessoa fez um conjunto de poemas e esse conjunto de poemas é o número 12? Não, não foi por acaso. Posso-vos provar. Aliás, a provar está exatamente este livro. Este livro prova que o facto de serem 12 poemas no Mar Português escrito por Fernando Pessoa, cada um dos poemas tem a ver com quê? Tem a ver com Carneiro, Touros, Gêmeos até Peixes. Portanto, são 12 signos, 12 poemas, e cada poema retrata à sua maneira e de uma maneira genial o signo que tem a ver com esse signo. Depois, o signo que tem a ver com esse, o signo, o poema que tem a ver com esse signo. Bom, por outro lado, assim que acabou essa exposição na Torre de Belém, fiz uma espécie de um segundo livro, onde apresentei justamente as fotografias da exposição. Neste caso é uma pirâmide, e a pirâmide tem a ver com os heterónimos de Fernando Pessoa, blá, 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 nunca mais acabava de explicar isso, e a procura da perfeição do ouro, etc., porque a Fernando Pessoa mais os 3 heterónimos principais fazem 4, os 4 pertencem a 4 signos especiais, têm a ver com os 4 elementos, etc., etc., e então escrevi um segundo. Essa pirâmide também podem ver na quinta, entre Mar e Mar. Esta pirâmide, aliás, uma pirâmide igual a esta, mas em tamanho gigante, foi daqui para o Brasil e do Brasil para Paris e de Paris para Bruxelas, etc, etc. E agora está disponível no terreno de Entre Mar e Mar, no tal turismo rural, e está lá para quem quiser fazer meditação, faz meditação debaixo da pirâmide, e quem tem feito tem dito que realmente sente uma presença e uma força muito grande. Na Feira do Livro também de Madrid. O ano passado, está o meu realizador a lembrar-me, o ano passado na Feira do Livro de Madrid, onde foram acho que 3 milhões de pessoas,
eu tinha lá uma exposição em que levei justamente esta pirâmide, por acaso esta mesma, com este tamanho, que esteve na Torre de Belém, depois foi à Fundação Gulbenkian em Paris, foi talvez o momento de glória para mim próprio, que mais orgulho me deu. Depois viajou para Bruxelas, esteve patente na altura da Europália e depois ainda foi para o Rio de Janeiro, depois ainda para São Paulo. Bom, viajou um bocadinho por todo o mundo, ou por várias partes do mundo. Para acabar, falta-me falar nos indícios de ouro. Este tipo de pintura tem a ver com os indícios de ouro, por isso é que ele tem dourados e folha de ouro, tem a ver com este livro. Este livro, no fundo, é a coletânea, o conjunto, a reunião de todas as pinturas que eu fiz e evocando, dedicando a Mário de Sá Carneiro. Às poesias do Mário de Sá Carneiro, o nome dessas poesias chama-se justamente Indícios de Ouro. Por isso é que eu dediquei este livro, dediquei este livro a quem? Também à professora Maria de Lourdes Belchior, que foi uma pessoa espetacular, maravilhosa, que me estimulou a fazer esta mesma obra lá na Fundação Gulbenkian em Paris, no Centro Gulbenkian. Eu aqui faço justamente Indícios de Ouro e falo justamente nas poesias, que é uma dedicatória, uma obra dedicada a este conjunto de pinturas dedicadas aos poemas de Mário de Sá Carneiro. Isto aqui, este livro não está já disponível, por acaso parece que se encontra de vez em quando na internet, mas um dia qualquer que eu promova uma conferência, um espetáculo, uma pequena encontro, ou nas minhas exposições ele está sempre disponível, e aqui estão sempre, de um lado os poemas de Mário de Sá Carneiro, de um lado os poemas de Mário de Sá Carneiro, e na outra página a pintura que eu fiz em homenagem a esse poema do Mário de Sá Carneiro. Portanto, isto continua, são dezenas deles. Portanto, o poema e a pintura. E praticamente todas estas. Olha, este é muito bonito, porque este é um torso feminino, de uma maneira muito simbólica, hein? Mas é uma espécie de torso feminino, é uma mulher vista de lado, porque justamente o poema fala disso. É como se fosse uma espécie de musa inspiradora e aparece uma espécie de sereia e portanto, ele fala num vagabundo, de um sonho de sereia e eu, pronto, tentei concretizar esta imagem poética numa imagem que é uma espécie de mulher vista de lado, um torso feminino, espero que estejam a ver. Vê-se? Assim, com uma espécie de rendas, de touros, pronto, com a cabeça meio, digamos, sentada de lado. E, portanto, foi a minha maneira de homenagear este poema do próprio Mário de Sá Carneiro. E foi uma maneira criativa, ou sei lá, de pintar coisas que me deram muito prazer. Bom, falei da pintura, falei da escrita, falei dos livros que normalmente publico todos os anos e pronto, vou-vos só mostrar mais uma vez isto. Isto foi uma série de obras e de atos e de eventos que eu fiz há muitos anos também em Belém, não só na Torre de Belém. Eu fiz uma exposição no Padrão dos Descobrimentos em Belém, fiz outra exposição na Torre de Belém e depois fiz outra perto do Espelho d'Água, dentro do Espelho d'Água, também na Torre de Belém, perto da Torre de Belém. Portanto, aquele lugar é mítico para mim e, portanto, fiz uma série de projetos ligados a Belém. Aqui, neste catálogo, que tem a ver justamente com essas... Fiz 4 eventos, cada um dos 4 eventos a ver com cada um dos 4 elementos. E as pessoas que eram convidadas eram as pessoas de fogo, leões, sagitários e carneiros, eram os convidados especiais do evento ligado ao fogo. Depois, o evento ligado à terra, eu convidei
todos os meus clientes, conhecidos e amigos, de Touro, Virgem e Capricórnio. Depois vieram os de ar, os signos de ar. E depois os signos de água também fiz uma espécie de evento dedicado às pessoas nascidas sob o signo, sobre o elemento ar. Portanto, este catálogo, no fundo, que se chama Trânsitos, Trânsitos é uma palavra da astrologia, mas Trânsitos é transitar, é mudar, é viajar. E esta exposição que começou na Torre de Belém, depois foi transitando, foi viajando, e aqui está, primeiro para a Torre de Belém, depois para a Fundação Gulbenkian em Paris, depois esteve exposta na chamada Eco 92 no Rio de Janeiro, depois foi para o Paço Imperial onde viveu a Carlota Joaquina e o Dom Afonso VI. Aqui são só as cavalariças do palácio, obviamente. Eu fiz a exposição nas cavalariças. E este é o átrio, não sei se se vê, o átrio do palácio, onde se vê uma pirâmide. Vem a pirâmide, muito grande, vou aproximar, está melhor assim, vê-se? A pirâmide, a tal pirâmide que eu levei nesta altura para o Rio de Janeiro. Aquela pirâmide já andou a viajar desde Paris, ela esteve em Paris, na Gulbenkian, depois foi para Rio de Janeiro, Brasil, etc, etc. E pronto, e depois tem aqui o currículo, não tem muito mais. E depois algumas das pinturas. Não! Por acaso, esta exposição ainda viajou. Viajou por onde? Pelo Rio de Janeiro, numa outra terceira exposição. Depois esteve em Setúbal, no convento, no claustro do convento do Castelo de Palmela, no Centro de Arte, só que tipo, foi uma coisa excepcional, maravilhosa, que houve um centro cultural, que era uma galeria de arte maravilhosa, e aqui uma dedicatória especial ao mestre Lima de Freitas, à Luísa Possolo, que foram pessoas extraordinárias, que estiveram ligadas a esse projeto maravilhoso. O Manel Anos, o Zé Manel Anos, também de algum modo deu um contexto alquímico às coisas que eu fui fazendo. Olha, ele próprio fez um dos textos de abertura, e aqui vai um abraço para o meu querido amigo José Manuel Anos, amigo do peito. Ele faz um texto, justamente neste livro, falando da tal, digamos, a parte mais, digamos, alquímica, espiritual, que alimenta a alma humana. Daqui eu estar a falar na Rádio Cultura. A alma, o alimento da alma é a cultura. Bom, para terminar, agora já disse terminar não sei quantas vezes, depois vem o currículo e pronto. E depois, só para terminar mesmo, Fernando Tordo e, como é que se chama? Carlos Mendes fizeram um espetáculo espetacular, um espetáculo maravilhoso, no Teatro São Luís, e na altura pediram-me para eu fazer uma série de pinturas para colocar no palco atrás, cenário como cenário de fundo para um espetáculo chamado Boa Nova, no Teatro São Luís, em 1992. E, portanto, estas pinturas, que no fundo ainda pertenciam ao grupo de pinturas do Mar de Sacaneiro, foram expostas também no São Luís, e fiz 3 ou 4 outros espetáculos. Uma coisa que ainda não falei aqui, que é o lado cenarista, de fazer cenários, de criar cenários para espetáculos de música, teatro, poesia, etc, etc. O melhor e mais forte, se calhar mais impactante, como se diz agora, na minha vida, foi a 9ª Sinfonia no CCB. Na sala grande do CCB, no Centro Cultural de Belém, em que eu fiz justamente um ecrã panorâmico com as minhas pinturas em tamanho gigante, e que as cores desse cenário, dessas pinturas, foi o Paulo, o iluminotécnico era um gênio, e conseguiu que as minhas pinturas fossem mudando de cor. Ela estava lá estática, mas mudando a intensidade das luzes e a qualidade das luzes, mais amarelas, mais vermelhas, mais azuis, conseguiu que as pinturas tivessem vida ao longo do concerto, da sinfonia,
em que se cantava, em que se tocava, e à medida que a música ia mudando, a pintura ia também mudando de aspecto, de intensidade, mais fria, mais quente, mais movimentada ou mais parada. Bom, tínhamos aqui conversa para mais 200 horas. Mas pronto, já estão 700 vídeos à vossa disposição no canal YouTube. De 15 a 15 dias podem ver na Selfie, e depois no meu canal YouTube também tenho as previsões para todos os meses. Não se esqueçam, essas previsões são limitadas, porque são feitas para uma grande multidão. Portanto, não é uma consulta pessoal. Eu não posso, numa televisão, num rádio ou numa internet, fazer previsões rigorosas para as pessoas. Elas são de uma maneira coletivista, coletiva, tal como o pronto a vestir que eu há bocado falei. Portanto, com as limitações de que é fazer previsões para grupos de pessoas e não para pessoas individuais. Portanto, tenham uma bela noite, ou um belo dia, ou uma bela tarde, conforme a hora que ainda vão poder ver esta gravação. Muito obrigado pela vossa presença e pela vossa paciência.